Salve, salve rapaziada, meu nome é Nino Denani e esse é mais um vídeo meu na internet. Então, né, semana passada eu deixei lá no Facebook um recadinho pra galera sugerir tema, etc e tal. E por mais que eu tente escapar, parece que a galera sempre acaba me puxando pra mesma coisa, né? Então, o vídeo que vocês vão ver agora não tem muito a ver com essa linha de raciocínio que eu tenho seguido, mas eu pedi, né? Fé. Você tem? Certo, vamos falar então um pouquinho da fé. Antes de eu começar a dar minha opinião sobre o assunto, eu preciso definir primeiro o que é esse negócio de fé, o que a gente quer dizer quando a gente fala fé. Porque parece que todo mundo meio que sabe o que quer dizer fé, mas esses saberes são diferentes, cada um acha aquilo que bem entende. Em suma, fé quer dizer que a gente tem uma opinião firme de que alguma coisa é verdade, mesmo que essa coisa não tenha nenhum tipo de comprovação física, científica, a gente tem uma ideia e essa ideia simplesmente a gente considera como verdade. Tipo, é acreditar por acreditar, saca? Sem nenhuma forma de comprovação ou objetividade. Vocês querem um exemplo? Acho que todos vocês aí conhecem o paradoxo de Schrödinger, né? Tô de sacanagem, eu vou explicar. Imagina que eu tenho aqui em casa uma caixa. Dentro dessa caixa tem um copo de veneno. Quem bebeu morreu, o culpado não foi eu. Bom, então eu pego o Todão aqui e ponho dentro. Aliás, o Todd tá pelado hoje, né? Diferente do filme passado, que ele tava peludão, a gente deu uma tosadinha nele. Olha que bonitinho. Enfim, a gente pega o Todão, põe dentro dessa caixa com o copo de veneno. Aí eu pego essa caixa com o Todd dentro, fecho e deixo ela guardadinha por algum tempo. Lembrando que a caixa tem entradas de ar e tudo o que precisa para o Todd ficar vivo ali dentro. Então depois de alguns minutos eu vou perguntar para você: e aí? O Todd tá morto ou tá vivo? Qualquer resposta que você me der para essa questão vai estar baseada somente em sua percepção das coisas, na sua experiência de vida, na sua condição cultural, social, econômica, enfim, nas linhas de raciocínio que a sua vida seguiu até então. O Todd pode ter bebido o veneno e morrido, ou pode ter ignorado o veneno e tirado uma soneca aproveitando o escurinho da caixa. Se você pedisse a minha opinião a respeito disso, eu diria que ele bebeu o veneno, ficou bêbado e está fazendo uma siesta. De fato, o paradoxo de Schrödinger, também conhecido como o paradoxo do gato, já que o bicho original não era o Todd, nos diz que o Todd está vivo e está morto ao mesmo tempo, já que as duas possibilidades são possíveis antes que exista uma verificação ou uma comprovação do que está acontecendo lá dentro. Eliminando a nossa fé no Todd ou na eficácia do veneno, o que sobra é o paradoxo. A resposta que você me deu então está baseada unicamente na sua fé no Todd ou na eficácia do veneno. Claro que nós acabamos tomando essa palavra unicamente para fins religiosos e fica quase exclusivamente reclusa a questão da divindade. Ou seja, não é possível, embora um monte de gente ainda tente, provar que Deus existe. Então o fato de acreditar em Deus é baseado na fé. Só um parêntese, eu acho engraçado inclusive essa galerinha que fica tentando provar a existência de Deus. As religiões, grande parte delas, são baseadas quase que exclusivamente na questão da fé, premiando de alguma forma e condenando, né, quem sustenta de forma mais ferrenha esse sentimento por Deus. Então se você acredita, se você tem fé em Deus, você de alguma forma é recompensado. Se você não tem fé em Deus, não segue as coisas que está escrito na Bíblia, no Corão, enfim, no livro sagrado que você sente, então você é desclassificado pela religião e vai queimar pelo resto da eternidade no mármore do inferno, no rio Stygian, sei lá. Ou seja, se você crê, você está salvo, se você não crê, você vai para o inferno. Se por uma questão de acaso a gente conseguisse provar a existência de Deus, a fé deixaria de ser necessária. Então a religião viraria ciência e talvez todos nós vivêssemos felizes para sempre. Queimando no inferno, porque a gente não teria mais fé em Deus. A gente saberia que Ele existe. Se a gente sabe que Ele existe, a gente não tem por que ter fé. Porque fé é um negócio que você acredita sem saber que aquele negócio é possível. Você simplesmente acredita, não tem como provar. Se você começa a provar, você perde a fé. Então você fala que Deus já existe. Se Deus existe, então Ele é ciência. Se Ele é provado que Deus existe, então é científico. Se é científico, não tem fé. Se não tem fé, então vamos pro inferno. Tá, eu acho que agora ficou claro o que eu quero dizer quando eu falo de fé, tô certo? Agora, qual é a sua importância religiosa, afinal de contas, excluindo o fato de se você tiver fé você é salvo, se você não tiver fé você vai pro inferno? Então para explicar isso eu vou pegar uns exemplos mais pragmáticos, tá? Pra gente escapar daquela coisinha de eu acho,
A medicina hoje em dia ela trabalha firmemente com o uso da fé, embora com outro nome, obviamente. O placebo nada mais é que uma forma de retirar o efeito fé da pesquisa de um determinado medicamento. De fato, acreditar em alguma coisa torna essa coisa existente ou mais forte, dependendo do caso. De um jeito ou de outro, isso daí é uma coisa que a ciência ainda não sabe como é que funciona. Ela sabe que existe, comprova seus resultados, mas não entende como é que isso funciona ainda. E sinceramente, é isso que eu acho tão bonito na ciência. Ela não se priva de não saber as coisas, mas ela entende que não saber não é desculpa para achar alguma resposta, sabe? É só um combustível para você procurar a resposta. Ela não fala assim, eu não sei como o Big Bang aconteceu, então foi Deus que fez. Eles vão eu não sei como o Big Bang aconteceu, então vamos procurar saber. Se eu não me engano, o Institute of Noetic Sciences dos Estados Unidos vem trabalhando cada vez com mais afinco para tentar conciliar essa questão e entender os seus mecanismos cientificamente. Obviamente que todas as religiões, eu posso dizer assim, tomar uma liberdade de generalizar a coisa, acabam usando o efeito placebo para os seus trabalhos acontecerem. A bem da verdade, desde que o ser humano começou a usar o que nós chamamos de magia, a fé vem sendo cada vez mais estimulada a fim de causar os efeitos necessários. Você quer um exemplo? Saca aqueles bonequinhos voodoo? Que um camarada fica enfiando a agulhinha assim, tipo pra que outra pessoa sinta dor, sofra e fica doente, morra, tal, etc e tal. Então, para ele funcionar, o camarada que fez o voodoo precisa de duas coisas. De um ritual, junto a quem solicita a bagaça, e de outro ritual, para o alvo da bagaça. Ou seja, o primeiro estimula a fé de quem faz o negócio, para que aquele negócio realmente aconteça. E o segundo estimula a fé do alvo do negócio, para que ele, acreditando que foi feitiçado, deixe o feitiço acontecer. Geralmente o bonequinho voodoo é deixado na porta da casa do alvo, ou em algum lugar que ele consiga ver esse bonequinho em algum momento do seu dia. Assim ele acaba entendendo que algo foi feito para ele e subconscientemente dá crédito para aquilo. Esse mesmo procedimento acontece com quem passa com um pai de santo de poste. Saca pai de santo de poste? Daqueles que quando você vai lá, o cara olha pra sua cara e já diz assim: meu, tu tá com encosto e alguém fez o trabalho pra tu. O que ele vai fazer? Ele vai criar uma atmosfera ali com você para que você se sinta dessa forma, realmente enfeitiçado. E com isso você acaba se colocando você mesmo nessa situação. Mas claro, eu estou dando só os pontos negativos, mas isso também pode ser usado para o bem. Olha só, muito do que acontece no trabalho de Umbanda, por exemplo, num centro de Umbanda, desde incorporar seu guia até a própria gira, ou uma igreja, um templo, uma sinagoga, um templo luciferiano, ou seja lá o que for, só acontece porque as pessoas ali fazem aquilo acontecer. Presta atenção, eu não estou dizendo que um guia não faz nada, que não tem sua parte e que é invenção da sua cabeça. Eu estou dizendo que muito do que acontece no trabalho é culpa da sua cabeça, não tudo. Ficou claro? Quero ver merda, hein? Aliás, muito do que um guia faz no trabalho de Umbanda, ou num centro kardecista, ou nesses centros todos que existem por aí, que fazem do contato espiritual uma forma de trabalho, os guias acabam fazendo porque o assistente e o próprio médium acredite no trabalho que está sendo feito ali. Ou você realmente acha que um espírito de luz evoluído, como a gente costuma falar, se referir aos guias, precisa falar errado? Faz muito mais sentido, pelo menos pra mim, você acreditar que ele faz isso porque você é limitado dessa forma, do que acreditar que ele faz isso porque ele é limitado dessa forma. Seja lá qual for o motivo, na verdade, e o que você acredita, o importante é a gente entender que isso existe. Por mais estudado que seja, por mais leituras que eu faça e por mais observações empíricas pelas quais a minha vida já passou, se eu não tiver fé no que eu estou fazendo, dentro de um centro de assistência espiritual, ou seja lá onde for que eu vou estar fazendo alguma coisa, o trabalho nunca vai acontecer. Percebem? Dona Mônica de Olhar, satisfiz sua curiosidade? Tomara que eu tenha te dado mais coisas para pensar. É isso aí, gente. Isso é o que eu entendo da fé no uso dos trabalhos. Esse foi o vídeo dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, clica aqui em like, dá o joinha pra gente, se inscreve lá no canal e até a próxima.